Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com o professor José Mauro. Na nossa pauta, a economia colaborativa. 8 de agosto de 2017, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje, no destaque da entrevista, o professor José Mauro, na nossa pauta Economia Colaborativa. Mas antes de conversar com o professor José Mauro, lembrando que estamos realizando os encontros Rio Info em Três Rios, que acontece hoje na cidade de Três Rios, no CVT da FATEC da cidade de Três Rios. No dia 22, vamos estar realizando o encontro Rio Info Teresópolis, lá na Unifeso. E no dia 30 e 31, o encontro Rio Info aqui em Petrópolis, lá na Boêmia. Você é nosso convidado, inscreva-se no site rioinfo.com.br/encontros. Os 3 eventos são gratuitos. Vamos estar discutindo o empreendedorismo intensivo em conhecimento nessas 3 cidades, Três Rios, Teresópolis e Petrópolis. Sua participação é muito importante. Inscreva-se. Bom, estamos aqui com o professor Zé Mauro. Professor Zé Mauro é professor do mestrado executivo de gestão empresarial da FGV-EBAP, professor adjunto da UERJ, doutor em psicologia pela PUC do Rio de Janeiro e consultor da Simbalem Consulting Company nas áreas de marketing, inovação, gestão de pessoas e estudos organizacionais. Vamos conversar sobre economia colaborativa, né, professor? Então, a primeira pergunta, né, como é que se desenvolveu o seu interesse pela formado em psicologia na área de economia colaborativa? Obrigado pela sua presença aqui, professor. Bom dia, Márcio. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui com você no Ciência em Movimento. É um prazer estar aqui na cidade imperial. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. É interessante a gente conversar um pouco sobre isso, porque a minha formação, como você viu, eu sou psicólogo de formação, eu sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas desde muito cedo eu sempre me interessei muito pelos impactos da tecnologia digital no comportamento humano. Isso foi um interesse que eu desenvolvi. E aí eu fui para a PUC do Rio de Janeiro, onde eu fiz o meu mestrado e fiz meu doutorado, também fui professor de lá há 10 anos, e desenvolvi todo um trabalho voltado para esse impacto. Qual é o impacto das tecnologias digitais no comportamento humano? Evidentemente, né, eu fiz isso em 1993, 94, então já faz algum tempo atrás, né? Não precisa nem dizer qual foi a escalabilidade, o avanço da tecnologia para a gente. Hoje, fundamentalmente, os negócios são digitais. E, naturalmente, eu fui sendo chamado para dar consultorias, aulas e palestras, onde eu hoje trabalho com isso, sobre negócios digitais. Meu interesse por economia colaborativa surge em que sentido? Quer dizer, me interessa muito a discussão de modelos de negócios, ou seja, formas diferentes de fazer negócios. A gente sabe muito bem que a gente vive uma competitividade muito grande. E aí o tema da economia colaborativa me chama a atenção justamente em função da crise econômica mundial em 2008. É nesse momento que a gente observa justamente o surgimento desses negócios colaborativos. Por quê? Porque é preciso que a gente entenda, quer dizer, que o que nós chamamos de economia colaborativa é um modelo de negócios baseado em quê? É um modelo baseado na produção, distribuição, comercialização, consumo de qualquer tipo de ativo disponível de forma compartilhada. Isso é muito importante. E a economia colaborativa ela pode envolver não apenas, quer dizer, ser pago, ou seja, alguém pode pagar para ter acesso a esse bem sob forma de aluguel, ou também esse bem pode circular gratuitamente. A gente vai discutir daqui a pouco um pouco essa diferença, que eu acho importante. Então, assim, só em termos de marcos, né? Porque às vezes a gente conta assim a história, parece que tudo começou ontem. Mas às vezes tem uma história sendo contada por aí. Então, assim, essa economia colaborativa, ela tem um marco específico que seria 2008. Isso. E por que esse marco e se isso vem pelas novas tecnologias ou se já existiu uma economia colaborativa antes dessas tecnologias que estão aí? É interessante essa pergunta, Márcio, porque se a gente observar bem, quer dizer, colaborar é algo inerente à civilização humana.
Por exemplo, a nossa civilização ela é baseada nos laços de família, laços de parentalidade. Quer dizer, todos eles são baseados na ideia de compartilhamento. Se a gente nota bem, a gente observa isso. Por exemplo, você observa mulheres moradoras em comunidades de baixa renda, quando elas saem para trabalhar, elas deixam os filhos no vizinho. E o vizinho colabora, dando comida, dando almoço, cuidando dos filhos. Em realidade, é uma espécie de Uber doméstico, um Uber de cuidado doméstico, se a gente for notar bem. Outra coisa importante, por exemplo, é quando a gente tem um sistema de família, se a gente notar, isso é discutido muito bem por um grande autor na área de consumo, que é o Belk. Belk é um americano que discute muito isso, ele tem um texto muito interessante chamado de colaboração. Ele vai dizer a seguinte coisa: qual é a forma básica de colaboração? É a geladeira da sua casa. Por exemplo, a minha filha, ela abre a geladeira a hora que ela quiser da casa, ela não paga por isso. É uma economia do acesso. Ela tem livre acesso àquilo dali. Alguém compra, no caso eu, minha esposa, e ela tem acesso àquilo dali. Todos nós temos acesso. Então, a colaboração, ela é um elemento inerente à experiência humana. Agora, por que 2008 é um marco? 2008, eu considero... Por que a literatura e eu consideramos 2008 como sendo um marco? A gente tem alguns elementos que vão produzir essa convergência. Em primeiro lugar, a gente tem uma crise econômica no hemisfério norte, nacional, fortíssima. Não é à toa que os negócios colaborativos vão surgir aonde? Quer dizer, nos Estados Unidos e na Europa, fundamentalmente nesses dois locais, que vão experimentar uma crise econômica muito grande. Segundo, você tem todo um desenvolvimento, quer dizer, de plataformas digitais, economia dos aplicativos, etc. Então, isso é muito importante a gente compreender. E, em terceiro lugar, quer dizer, uma necessidade enorme de capacidade ociosa que precisa ser compartilhada e utilizada. Carros, por exemplo, outros bens, outros recursos e outros insumos. Então, eu costumo dizer, quer dizer, que 2008, em realidade, produziu essa convergência. A gente tem pessoas disponíveis a adquirirem ou a consumirem bens e serviços que estão excedentes no mercado. Segundo, você tem uma crise econômica. E terceiro, você tem todo o surgimento de uma plataforma digital e o barateamento desses negócios digitais. E aí por isso que a gente costuma dizer que 2008 tem essa característica como sendo um marco fundante. Agora, a colaboração, evidentemente, é algo inerente à espécie humana, né? Agora, o que muda efetivamente, assim, quando a gente fala de ter a posse, o que é a economia de hoje, basicamente, que a gente vive, a gente compra um carro, sim, a gente compra bens, e ter acesso. Então, eu estava até lendo um pouco sobre a mudança que está existindo hoje nas montadoras internacionais, que estão mudando o conceito de venda de carro para ter acesso a um carro. Como é que é essa mudança na economia? Pois é, isso é outra coisa muito interessante, porque a grande característica disruptiva da economia colaborativa é justamente o que é o fato de você deslocar a ideia do consumo, da posse para o acesso. Isso é muito importante. É preciso entender que a gente vem, quer dizer, há mais ou menos um século em cima de uma cultura de consumo de massa, onde a ênfase era na aquisição e a titularidade de bens. Carros, eletrodomésticos e outros insumos, bens e serviços, dessa forma. Bom, em 2008, a gente começa a perceber também, e algo que também precisa ser complementado, que você começa a ter também o surgimento de uma nova geração de consumidores. Nós chamamos essa geração de millennials, ou consumidores do milênio, que são consumidores que, em realidade, eles são muito preocupados com alguns aspectos, como, por exemplo, impacto no meio ambiente, desperdício de consumo, capacidade ociosa de consumo, lixo, uma relação diferente com relação ao que é adquirir alguma coisa, que leva justamente a uma mudança no que nós chamamos dessas práticas de consumo. A economia colaborativa, o compartilhamento, significa o quê? Alugar. Ou seja, você pagar, quer dizer, pelo uso por um determinado período de tempo. Isso é muito importante a gente compreender. Isso, em realidade, quer dizer, além de ser disruptivo, isso vai gerar um problema sério, como está gerando hoje em dia, em uma série de indústrias cujos modelos de negócio são baseados na posse de bens. Então, você tocou, Márcio, por exemplo, algo que é disruptivo, a indústria automobilística. Nós fomos, em realidade, educados e criados para termos carros. Carros é um símbolo de status. O que é, no momento em que você rompe com esse modelo mental de ter um carro para você alugar um carro? Ou para você se deslocar num carro compartilhado. A gente pode falar, por exemplo, de sistemas desde caronas compartilhadas, como é o caso do Uber, até sistemas de aluguel de carros como o Zipcar. As próprias montadoras europeias e americanas estão desenvolvendo seus próprios sistemas de compartilhamento de carros.
É interessante porque outro dia eu vi uma entrevista do CEO do grupo Renault-Nissan, Carlos Goss, e ele é brasileiro, né? E fizeram uma pergunta para ele, dizendo a seguinte coisa: como é que a empresa dele estava vendo, quer dizer, o futuro do negócio automobilístico em função da economia colaborativa? E ele deu uma frase que eu achei genial. Ele disse a seguinte coisa: engana-se quem acha que o nosso grupo é um grupo de carros. Nós não somos um grupo de fazer carros, nós somos um grupo de mobilidade. Né? Nós geramos soluções para a mobilidade. Nesse sentido, se a gente olha a economia do acesso como mobilidade, o aluguel de carros e as caronas compartilhadas são fundamentais. Outra indústria que também está sendo muito impactada, agora no curto prazo, em função da crise econômica, mas também a médio e longo prazo, é a indústria imobiliária, o setor imobiliário. Por exemplo, aqui no Brasil, né, existe o mito da casa própria, de você ter uma casa, um bem de família. Né? Como a gente vai pensar o futuro dessa indústria se cada vez mais essa geração mais jovem quer mobilidade, por exemplo? Hoje ela está aqui, em Petrópolis, amanhã ela pode se deslocar para uma outra cidade, amanhã para outro lugar do mundo. Para que ter alguma coisa? Marcar uma raiz muito forte, né? Assim, de fixação no lugar. Pois é, em realidade os negócios são feitos de forma global. Então, de uma certa forma, a economia colaborativa ela vem suprir essa mudança do que é a relação do indivíduo com o trabalho, relação do indivíduo com o consumo. Então, isso é muito importante a gente pensar. Né? Estamos conversando com o professor José Mauro, nossa pauta Economia Colaborativa. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje, no destaque, entrevista com o professor José Mauro, na nossa pauta Economia Colaborativa. O professor estava comentando aqui justamente dessa mudança que está acontecendo na economia por conta dessa mudança do que é ter posse e acesso. E aí, a gente está falando de economia compartilhada. E o que efetivamente pode ser compartilhado? Quais são os exemplos hoje de aplicativos que nós temos à nossa disposição que compartilha esse acesso a bens e serviços? Primeira coisa que eu acho importante, Márcio, da gente pontuar, é que dentro do que a gente chama desse ecossistema de colaboração, ou de negócios colaborativos, a gente precisa fazer uma diferença entre o que a gente chama de economia do acesso e o que a gente chama de economia do compartilhamento. Né? A economia do acesso, quer dizer, a base é o mesmo, quer dizer, a base do conceito é a mesma, ou seja, você tem, por um lado, pessoas que ofertam ativos excedentes e, por outro lado, pessoas que alugam esses ativos excedentes. E você tem uma plataforma que comunica essa oferta e essa demanda. A diferença, justamente, entre o que nós chamamos de acesso e compartilhamento é a remuneração dessa pessoa que aluga esse ativo. Então, por exemplo, o que é a economia do acesso? É quando você paga pelo aluguel desse ativo disponível. Então, por exemplo, o que nós conhecemos como todas as grandes empresas do setor atualmente. Uber, Zipcar, BlaBlaCar, que são empresas que justamente elas têm como modelo de negócios o pagamento. Você, Uber, você entra no carro de uma outra pessoa e você paga pelo uso daquilo. O Zipcar, você aluga o tempo necessário do carro que você necessita. O BlaBlaCar, você se desloca de uma cidade para outra e aí você paga justamente, quer dizer, o que o motorista estipula na vaga do carro dele. A gente chama isso de economia do acesso. A economia do compartilhamento é mais radical. Ou seja, ela não envolve necessariamente, né, o pagamento desse aluguel. Ou seja, o que há uma circulação desses bens. Então, isso é mais original. Até, inclusive, no início da nossa entrevista, nós estávamos discutindo das origens disso. Então, por exemplo, lá em casa, a geladeira da minha casa é a economia do feira de pulgas, onde as pessoas circulam seus artesanatos e não há pagamento sobre isso, é também uma economia do compartilhamento. Né, brechós, onde a pessoa não paga, não tem acesso a brechó de caridade, ou as pessoas fazem feiras de trocas entre si, a gente chama isso de economia do compartilhamento. Então é muito importante a gente separar isso daí. Bom, o que a gente tem hoje em dia em termos de aplicativos? Uma miríade de aplicativos, uma miríade de negócios colaborativos. A gente tem desde os mais comuns para as pessoas, que são compartilhamento de carros, como é o caso do Uber, como é o caso do Lyft, do Cabify, como a gente também tem um aplicativo de caronas compartilhadas, que é justamente o que eu citei, que é o BlaBlaCar, uma empresa francesa, e você começa a ter outros negócios também baseados nisso. Por exemplo, tem um aplicativo muito interessante, desenvolvido por uma brasileira, que é chamado de Tem Açúcar.
O Tem Açúcar, eu não sei se vocês conhecem, é muito interessante. Ela foi fundada por uma brasileira que morava num país estrangeiro e ela tinha uma dificuldade muito grande em encontrar coisas de casa que ela necessitava, que eram coisas que ela necessitava, por exemplo, por um estante, ou por exemplo, uma furadeira. Por exemplo, vamos pensar furadeiras que a gente tem em casa. Quer dizer, quantas pessoas de fato usam furadeiras? Ou quantas vezes por ano a gente usa furadeira? Você compra, aquilo fica lá na tua casa um tempão. Pois é, né? E aí depois uma dificuldade para vender. E aí o que você faz? Esse aplicativo Tem Açúcar, ele é interessante por quê? Porque ele localiza pessoas na sua região, no seu bairro, e você pergunta para essas pessoas se elas possuem aquele bem, ou aquele insumo, aquele item que você necessita. Então ele é muito legal, fora o fato de você criar uma socialização com os seus vizinhos. Né? Em cidades grandes, por exemplo, a gente costuma saber mais das celebridades via televisão do que os vizinhos de porta. Então, além desse aspecto de você compartilhar um ativo excedente, você também tem a socialização. Tem um outro aplicativo mais interessante também, que eu acho, esse mais radical, que é o Believe. O Believe é interessante. O que é o Believe? O Believe é um aplicativo de compartilhamento de experiências e competências. Então, ele é muito baseado na ideia de troca. O que é? Por exemplo, digamos que eu queira aprender violão e você saiba tocar violão. E eu, por exemplo, sei fazer sushi. Você queira aprender a fazer um sushi. Nós trocamos isso. Nós trocamos via plataforma. Então, você me ensina uma hora de violão, eu ensino uma hora para você fazer sushi. E você utiliza esse tempo que você deu de curso, utilizando uma moeda virtual disponível no site, você pode trocar para outras pessoas que tenham outras habilidades também. Isso é um exemplo muito interessante do que a gente chama de economia do compartilhamento. Porque as pessoas trocam por intermédio de moedas virtuais que são utilizadas dentro da plataforma do site para justamente o que? Desenvolvimento de competências, como, por exemplo, pintura, fotografia, artes manuais, esportes. Isso é muito interessante. Isso é muito legal. Assim, essa economia, ela é uma economia de nicho. Você acha que ela... Porque a gente fica muito no Uber, que é em larga escala, mas ela pode atender nicho, como você está falando. Ela atende bem esse aspecto de um nicho? Claro, claro. E, em realidade, quer dizer, quando a gente fala do Uber, quando a gente fala do Zipcar, a gente está falando da escalabilidade dessas plataformas, que é o sonho de qualquer empresa ou qualquer startup, é atingir o maior número de pessoas possíveis. Mas, justamente, a grande característica da economia colaborativa, ela poder atender nichos, ela poder atender justamente bairros, ela poder atender comunidades. Isso é muito interessante. Isso faz com que esse modelo de negócios tenha um nível de flexibilidade que atenda desde grandes mercados até mercados mais localizados e regionalizados. Ou seja, assim, para a cidade de interior, no caso assim, de Petrópolis, Três Rios, Teresópolis, esse tipo de aplicativo de economia funciona. Isso é fundamental, por exemplo, para os pequenos negócios, para os pequenos empreendedores, nas mais diferentes áreas. Vamos pensar, por exemplo, né, como a economia colaborativa ela pode auxiliar, por exemplo, pequenos produtores rurais, que tenham, por exemplo, produtos artesanais e tenham dificuldade de encontrar consumidores. Você pode ter uma plataforma que conecte essas pessoas. Né? São oportunidades de negócios que podem justamente ser desenvolvidas de acordo com a vocação de cada região, especialmente no interior e em pequenas comunidades. Professor, a gente está chegando no final do programa e a gente tem um público aí de uma garotada que assiste o programa, de empresários e o do próprio cidadão comum também que se interessa por ciência e tecnologia. Quais são os livros que o senhor recomenda assim, para a pessoa entender esse mundo que está se instalando? Eu acho interessante, né? Em primeiro lugar, Márcio, eu queria agradecer mais uma vez o seu convite. É um prazer estar falando com o seu público. Para mim é muito legal estar aqui em Petrópolis e em toda a região aqui discutindo com vocês. Eu acho que, em realidade, é um mundo que está mudando. A frase do Marx é uma frase, quer dizer, que nunca teve tanta valia nos dias de hoje, que é tudo que é sólido desmancha no ar. Então a gente está num mundo que se liquefaz constantemente. Mas isso não significa que a gente não tenha alguns guias, né? Então, a primeira coisa que é importante para quem se interessa por economia colaborativa é a leitura do livro, quer dizer, do Boltzmann, que se chama O que é meu é seu também. É um livro, é um marco, né? É um marco na nossa área, quer dizer, para quem quer entender consumo colaborativo. Então, uma dica de leitura. Uma outra dica de leitura também é um livro que eu estou lendo recentemente, e é um livro muito interessante, inclusive traduzido em português, esse anterior também, que eu citei, também tem em português, é um livro de um economista britânico chamado Paul Mason. O Paul Mason escreveu um livro chamado Pós-Capitalismo.
ele é muito interessante porque ele discute para onde a gente está caminhando. Quer dizer, qual é a saída? A gente está vivendo um mundo, quer dizer, onde nós estamos no meio de uma crise econômica muito forte, as pessoas não têm para onde caminhar, então é importante. Esse livro do Paul Mason é uma boa leitura para os seus alunos, para os professores e para todas as pessoas interessadas em ciência e tecnologia. Professor José Mauro, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito legal. Obrigado, Márcio, agradeço muito a presença de todos, a presença dos teus telespectadores também, e eu espero voltar outras vezes aqui. Vamos marcar, né? Obrigado. Okay. Né? Estamos encerrando o programa Ciência em Movimento, você sabe, ao vivo, toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Você também pode acompanhar o programa Ciência em Movimento nas nossas mídias sociais, no Facebook TV Ciência em Movimento, no YouTube TV Ciência em Movimento, no RPT Play, no site da TV redepetrópolis.com.br e pode seguir também a gente no Twitter. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Foi. Estamos começando os bastidores do programa Ciência em Movimento com o professor José Mauro. Zé Mauro, a gente encerrou o programa e a gente estava conversando aqui sobre isso e eu estava lembrando lendo o seu blog, um Medium, se não me engano, e aí tinha uma aluna que fez uma pergunta: como fazer para se informar mais sobre política, sobre as transformações econômicas e do mundo do trabalho? Afinal, somos envolvidos por um turbilhão de informações e versões e é imprescindível saber para onde né? Então, como é que fica isso? Como é que sai desse turbilhão? Pois é, eu acho que a primeira coisa, Márcio, tudo bem aos seus ouvintes, à sua audiência, telespectadores, eu acho que é importante, Márcio, a gente primeiro entender a seguinte coisa. Inglês, as pessoas precisam dominar o inglês, ler o inglês. Quer dizer, porque, em verdade, a produção de notícias hoje em dia, em nível global, é feita em língua inglesa. Então, a primeira coisa, isso não significa que você não tenha fontes boas em português. Claro que você tem, nós temos jornais, revistas de referência aqui. Agora, algumas coisas interessantes para as pessoas lerem. Por exemplo, tem uma revista aqui no Brasil, que eu gosto muito dela, se chama revista Piauí. Para quem quer se informar sobre política, sobre economia, matérias interessantes, matérias dessas. É um tipo de jornalismo que normalmente a gente não encontra. A gente costuma dizer que o jornalismo se adaptou ao mundo digital. Então, o jornalismo hoje vive no Twitter. Você tem 120 palavras ditas no espaço-tempo. Piauí é uma revista densa, com análises densas. Então, é uma dica para os seus telespectadores. O que eu faço? Quer dizer, eu assino normalmente 7 ou 8 releases de jornais e portais que eu presto atenção. Então, por exemplo, a portais de tecnologia e inovação. A revista Wired, a Fast Company. Quer dizer, Fast Company Wired, quer dizer, você pode assinar a newsletter delas. Uma outra revista que eu assinei, The Atlantic, que é uma revista muito interessante, americana. Eu assino o New York Times, a coluna especialmente de tecnologia, de tech do New York Times. É muito interessante a gente acompanhar. A britânica The Economist. Engraçado, mas o jornal português público, ele tem uma área de tecnologia e inovação também muito interessante. Outra dica para os seus leitores. Todos são marcadores para a gente poder, justamente, a partir do olhar de diferentes perspectivas, a gente ter uma formação de uma opinião mais densa, mais profunda, e não o que acontece no dia a dia. Porque a grande dificuldade é que as pessoas são visuais no Brasil e elas têm dificuldade de leitura. Então, as dicas são para a gente ir além, é justamente estabelecer o diálogo com essas pessoas. A gente viu recentemente uma transição das empresas que começaram virtual, o caso da Amazon, do Barnes & Noble, da Amazon, que acabou vindo para o presencial. Outras foram para o virtual. No caso da Barnes & Noble, uma grande livraria americana, no caso aqui da Saraiva. Com a economia colaborativa, isso você acha que vai acontecer? Quer dizer, empresas que começaram dentro da economia colaborativa vão migrar para uma economia de posse? Como é que você está vendo isso? Eu acho que a grande discussão é que quando o e-commerce surgiu, a coisa de uns 15 anos atrás,
A primeira coisa que se disse é que a loja estaria morta, o comércio físico estaria morto. Por quê? Em primeiro lugar, por uma diminuição violenta de custos, quer dizer, os negócios de e-commerce são muito mais baratos, você não tem custo de aluguel, custos de funcionários caem, de armazenamento cai também. Então, durante muito tempo, quer dizer, discutiu-se o fim da loja física. Aliás, todo ano se discute isso. Bom, qual é a minha opinião com relação a isso? Quer dizer, quando a gente olha o movimento da Amazon, por exemplo, por que a Amazon foi para a loja física? Porque, em realidade, as pessoas precisam e vão continuar tendo experiências no dia a dia de interação no cotidiano. Os consumidores querem isso. Os consumidores querem, né, de uma certa forma, interagir com marcas, com produtos e com serviços. A gente observa, por exemplo, nos Estados Unidos, o Zipcar. O Zipcar é um aplicativo de compartilhamento de carros, mas ele tem pontos de atendimento. Né? Então o cliente tem que ter esse tipo de experiência. No meu entendimento, a médio prazo, eu não tenho uma bola de cristal, mas no meu entendimento, a médio prazo, é possível sim que essas empresas migrem para o ambiente físico, para entregar um outro tipo de experiência para o seu cliente, mais diferenciada. Porque é importante nesse âmbito do mundo físico, digital, a gente discutir o conceito de omnichannel, como se fosse um canal total. Né? Não existe um canal específico onde o seu cliente esteja. Você tem que estar em todos os canais onde ele está, porque ele está em todos os canais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, é muito comum, as pessoas estão aqui agora assistindo, né, o seu programa pelo YouTube ou assistindo pelo Facebook. Né? E as pessoas estão escrevendo no Twitter, olha que legal, que notícia compartilhada. Ou as pessoas podem estar, inclusive, num café do Starbucks ou uma cafeteria, vendo isso. Os consumidores entram e saem de ambientes físicos, redes sociais e e-commerce. Então, a gente tem que estar em todos os locais onde o consumidor esteja. A gente chama isso de omnichannel. Porque acho que a teoria do apocalipse não vai acontecer, né? Assim, o apocalipse vai acabar. Acho que nós vamos viver um mundo de um equilíbrio, claro, tanto do virtual quanto do físico. Claro, né? Porque as pessoas precisam sair de casa, as pessoas precisam de contato humano, as pessoas precisam interagir. E as lojas, os pontos físicos de contato, são pontos de experiência. Onde, por exemplo, o cliente vai ter a experiência da marca, ele vai ter a experiência do atendimento, ele vai ter justamente a ideia do que é o conceito daquela marca, quais são os valores daquela marca. Então eu diria que o ponto físico... muito mais do que comprar um produto hoje. Claro. Você compra uma experiência. Claro, isso é muito importante. Isso é muito importante. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, Márcio, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aos seus telespectadores. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Estamos encerrando os bastidores do programa Ciência em Movimento. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, gente.